Chegou o dia que a gente vai falar sobre trabalho nesse curso. É uma coisa super necessária quando a gente quer se apresentar em inglês. Falar sobre trabalho pode não ser tão fácil assim, porque trabalho geralmente envolve termos mais específicos, que para uma pessoa que está no básico é difícil de ensinar. Mas muitos dos meus alunos, eu vejo pela experiência que às vezes as pessoas já aprendem naturalmente sobre o trabalho delas em inglês, porque elas têm que ler manuais, ela tem que ler e-mail, ela participa de reunião. Então acaba que tem um vocabulário específico que a pessoa já vai aprendendo no cotidiano do trabalho. Mas hoje, nosso objetivo não é falar sobre as funções específicas de um trabalho ou sobre como desempenhar um trabalho, porque isso é um vocabulário mais avançado. Hoje a gente só quer falar assim, eu sou tal coisa. A gente vai falar do nome das profissões só. Eu não sei quais são as suas profissões. Eu não vou falar de todas elas aqui. Eu vou tentar ensinar isso a vocês, como eu sempre faço, vendo a lógica de construção da palavra. Quanto mais você entende a estrutura do idioma, mais rápido fica o seu aprendizado. Aí a gente vai começar pela palavra profissão em inglês, né? Que é muito fácil de você chutar. Como é que você acha que é? Se você pensou em profession, congratulations, it's profession. E aí, de profissão, a gente vai para profissional. Aqui eu quero que você veja que essas palavras em português, profissão, profissional, uma deriva da outra. Então, eu mudando o final da palavra, eu crio um novo tipo de palavra. Profissão é um trabalho e profissional é a pessoa que desempenha uma profissão. Então, profissão, profession, profissional, professional, ok? Quando você vai perguntar, por exemplo, a profissão de uma pessoa, você vai falar What is your profession? Ou What do you do? What do you do for a living? What is your occupation? E aí eu quero que vocês prestem atenção e como a gente faz isso em português, por exemplo, a gente tem trabalhar e aí a gente vai ter o trabalhador, que é a pessoa que trabalha. Então, teach é ensinar. Como eu falo a profissão da pessoa que ensina, o professor? Teacher. Write é escrever. Como eu digo escritor? Writer. Sing é cantar. Como eu digo cantor? Singer. E aí a gente vai ter fight, que é lutar, lutador, fighter. Firefighter, né, que é o lutador do fogo, né, a pessoa que luta contra o fogo. Firefighter é bombeiro em inglês. Adoro como, às vezes, o inglês é muito literal. Drive é dirigir, driver, motorista. Law é lei, lawyer, advogado. Engine é engenho, engineer, engenheiro. Manage é gerenciar. Manager, gerente. Só que esse ER não é o único sufixo que a gente vai usar para montar essas profissões, assim como em português também não é, né? Então a gente tem palavras, por exemplo, que em português terminam com ista, e em inglês eu só vou tirar esse A do final. Então, dentista, em inglês, dentist. Cientista, em inglês, scientist. Artista, artist. Recepcionista, receptionist. Psicologista, psychologist. Sem usar o P. Esquece o P aqui em psychologist. Ele é totalmente mudo. Em alguns casos, o sufixo que termina a palavra é um yan. Então a gente tem musician, que é o músico, politician, que é o político, technician, que é um técnico. E aí algumas que não fazem tanto sentido, você vai ter que traduzir mesmo. Seria doctor, que é médico, nurse, que é enfermeira, vet, que é veterinário, secretary, businessman, business, negócio, man, homem, businesswoman, então um homem de negócio, uma mulher de negócio, um empresário. A gente também pode usar a palavra entrepreneur, hoje em dia muito usada, né, de empreendedor. Sales, que é venda. Aí a gente vai ter salesman, vendedor, saleswoman, vendedora. Em uma dessas palavras que eu tô ensinando aqui, elas são atreladas a gênero, né? Em português, a gente tem muito mais essa coisa da gente usar como regra o vocabulário masculino, mas em inglês a gente está falando aqui de palavras neutras. E aí, nesse caso, quando o nome da profissão termina com man ou woman, a gente pode tirar isso e botar person. It's a salesperson. Continuando, cook é cozinheiro, unemployed é desempregado. E aí, para pessoa que fica assim, um pai ou uma mãe que fica em casa para cuidar dos filhos,
Eu prefiro usar o termo stay at home mom ou stay at home dad. Housewife. Se você for analisar essa palavra literalmente, fica esposa de casa. Acho esquisito pra você falar como se fosse uma profissão, né? Isso é o seu caso, você pode falar I'm a stay-at-home dad, I'm a stay-at-home mom. E aí é isso. Espero que eu tenha coberto a maioria das profissões de vocês. Caso eu não tenha falado da sua profissão aqui, sinta-se à vontade de perguntar pra gente: como eu digo essa profissão? Ou eu desempenho essa função dentro da minha, né, do meu cargo? Como que eu posso dizer isso em inglês? Mas, de um modo geral, acho que a gente alcançou bastante gente aqui com essa aula. Ok? See you next class. Bye bye.